Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor João Ribe Palharim. Então vamos lá, Evangelho de João, capítulo 2, versículo 19. Se você já achou, veja se ao teu lado tem alguém sem o Evangelho, sem a Bíblia Sagrada. Se aproxime da pessoa para dividir a leitura. Divida com ela a leitura. Mostre aonde nós vamos ler. Está escrito assim: Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Amém? Vou repetir o que Jesus disse, falando com as pessoas ali no templo de Jerusalém. Ele disse: derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Agora eu leio e toda a igreja repete em seguida. Vamos lá. Jesus, bem alto, Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Amém? Você crê no Evangelho? Você crê nesta palavra? Então desocupe as tuas mãos e vamos fazer o possível e o impossível para dar a melhor salva de palmas que Curitiba já deu para o Senhor Jesus. A melhor salva de palmas que o Paraná já deu para Jesus. Você quer ver essas palmas melhorarem? Abra tua boca enquanto você aplaude e diga glória a Deus. Mais alto, aplaude e dá glória. Isso, aplaude e vai glorificando. Olhando para o alto, aplaudindo e glorificando. Quem estiver ouvindo pela rádio também, dê glória a Deus. Isso, vamos glorificar a Deus em todo o Brasil agora. Vamos levantar este louvor até o céu, até o trono de Deus. Oh glória! Vamos fazer os anjos de Deus se levantarem para ver o louvor que está sendo aqui ministrado na terra. Vamos fazer os anjos se alegrarem conosco e louvarem a Deus. Isso, aplaude da glória. Aplaude da glória. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, não apenas aqui na igreja de Curitiba, mas em todo o Brasil agora o teu povo está te glorificando, te aplaudindo, te bendizendo. Abre o céu para receber este louvor e derrame a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Pai bendito, onde estiver uma só pessoa te glorificando, derrame agora a tua graça, derrame sobre esta vida o teu poder, não apenas aqui na igreja, mas em todo o Brasil. Pai bendito, o povo que veio aqui hoje e o povo que ligou o rádio, ninguém quer ouvir a voz de um homem, todos querem ouvir a tua voz, todos querem ouvir o Senhor falar. Então vem agora com teu Espírito Santo e tome o lugar do pregador, tome a boca do pregador, envia a tua palavra agora e que ela vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Oh glória. Quem está sentindo a presença de Deus aqui? Aleluia. Pode se assentar, por favor. Quando Jesus Cristo iniciou o seu ministério, deixando a carpintaria, ele fez uma coisa inesperada. Era a época de Páscoa. E todo judeu tinha a ordem dada pelo próprio Deus de que anualmente eles deveriam ir ao local escolhido pelo Senhor para ali sacrificarem a Páscoa. E o local escolhido era Jerusalém, a cidade do grande rei. E judeus do mundo todo foram a Jerusalém para comemorar a Páscoa. E Jesus Cristo, como judeu, também foi para Jerusalém.
E quando ele estava lá em Jerusalém, você pode ter certeza que Jesus Cristo estava fazendo como todo mundo que ali estava, se preparando também para oferecer pela sua vida, não porque ele precisasse, mas para cumprir a lei. Ele estava se preparando ou para oferecer um cordeiro, ou um boi, ou uma pombinha. Porque era isso que o judeu, uma vez por ano, deveria fazer ao comemorar a Páscoa em Jerusalém. E quando se chegava no templo de Jerusalém, naquele imenso templo, um templo glorioso, primeiro havia o pátio onde o povo entrava para apresentar o cordeiro, ou o boi, ou a pomba, a pombinha. E pessoas do mundo inteiro estavam ali. E esse ritual era necessário tanto para comemorar a libertação do povo de Israel do Egito, depois de 400 anos de escravidão, como para ser um ritual de agradecimento, uma celebração, uma comemoração. E cada pessoa deveria apresentar a sua oferta no templo de Jerusalém. E naquele pátio, cheio de pessoas de todas as partes do mundo, judeus, apenas judeus, tinham homens do templo, funcionários do templo, examinando as oferendas que eram trazidas. Porque segundo a lei de Moisés, se a pessoa estivesse oferecendo um cordeiro, o cordeiro não podia ter defeito. Se fosse um boi, o boi também não poderia ter qualquer defeito. Ainda que fosse uma simples pombinha ou um casal de pombinhos, teria que ser o mais lindo e perfeito casal de pombinhos possível. E as pessoas estão ali. E os funcionários do templo examinando as oferendas trazidas. E Jesus está ali no meio daquela multidão observando tudo, quando o Senhor Jesus vai ficando indignado. Ele vai ficando irado. E quando eu penso na mansidão que fazia parte da natureza de Cristo, e começo a imaginar Jesus irado, eu sinto temor. Porque ele, sendo o mais manso e mais humilde ser humano que já viveu no mundo, naquele momento vai fazer algo que somente uma pessoa descontrolada e destemperada pode fazer. Jesus Cristo vai quebrar o pau, literalmente quebrar o pau dentro do templo, ali no pátio. E ele quer realmente colocar ordem na coisa, porque o que ele está vendo ali o enche de indignação. Ele está vendo pessoas comparecendo em Jerusalém, trazendo ou uma ovelha, ou um cordeiro, ou um casal de pombinhos, ou até um boi. Pessoas vindo com toda sinceridade a Jerusalém, ao templo, para adorar a Deus. E pessoas dentro do templo se aproveitando da ingenuidade dos outros, se aproveitando da boa fé dos visitantes. Jesus Cristo vê que alguém traz um cordeiro, e quando os funcionários do templo, encarregados de examinar a oferta, estão olhando aquela oferenda, eles colocam defeitos, inventam defeitos que sequer existem. Agem com rigor dizendo: esse animal não serve para oferenda, porque esse animal não é perfeito. Mas é o melhor que eu tenho. Ah, mas não serve. Esse animal não poderá ser sacrificado aqui no templo na Páscoa. O teu sacrifício não será aceito. E o que eu faço? Eu vim de longe. Eu sou um peregrino. Eu trouxe essa oferta, essa oferenda. O que é que eu faço agora? E os funcionários do templo, agindo de má fé, diziam: só existe uma maneira para você não perder a Páscoa. Você compre um dos nossos animais que tem o selo de aprovação. Os animais que já foram examinados pelo sinédrio, pelo sacerdote, animais aprovados, perfeitos.
E o que eu faço com esse meu que eu trouxe? Ah, vende lá mesmo. E o camarada pegava a sua ovelhinha, ia lá, olha, os examinadores disseram que essa minha ovelha não serve. E eu precisava comprar um animal provado. Quanto é? E eles davam um preço exorbitante. Um preço assim fora de propósito. E o peregrino não tinha outra escolha a não ser ou comprar e ser explorado, ou ir embora frustrado, sem condições de fazer a sua oferenda na Páscoa. E olha o que acontecia. Se o fiel, se o peregrino, vendo que aquele preço era exorbitante, uma exploração, dizia, ah não, eu vou ver se aí fora em Jerusalém eu compro um animal mais barato. E se a pessoa saísse e comprasse o mais belo cordeiro que encontrasse em Israel e voltasse para o templo, os examinadores mais uma vez inventavam defeitos e diziam, esse animal não serve não. Uma verdadeira máfia. Os examinadores completamente corrompidos. O peregrino não tinha outra escolha a não ser entrar no esquema. E assim, todos estavam sendo explorados. Pessoas judias que vinham da Grécia, pessoas judias que vinham de outras partes do mundo, inclusive da Itália, que estavam em Jerusalém para participar da Páscoa e fazer a oferenda, vinham com moedas estrangeiras. E chegavam lá no pátio do templo de Jerusalém e tinham que converter as moedas estrangeiras em moedas locais. E quando iam negociar com os cambiadores, com os cambistas faziam um deságio inacreditável. Desvalorizavam a moeda estrangeira e supervalorizavam a moeda local. E com isso, eles faziam um lucro exorbitante, aproveitando justamente que a pessoa, o peregrino, não tinha outra opção. Mas olha também o que acontecia. A mesma criatura, a mesma oferenda que eles não aceitavam quando o fiel trazia, e dizia, você tem que comprar as nossas que já são aprovadas. Eles compravam aquela oferenda, porque o camarada não ia voltar para a terra dele levando de volta o animal que tinha trazido. Então ele vendia ali mesmo. Aquele animal depois era colocado à venda por um preço exorbitante. Você está compreendendo? Os próprios peregrinos faziam estoque para eles e a mercadoria da rodada. A mercadoria que não servia para ser oferecida, porque o peregrino tinha trazido, era depois colocada lá no curral das ovelhas aprovadas, dos bois aprovados, dos pombinhos aprovados, para serem vendidos por um preço exorbitante. Uma verdadeira malandragem, uma verdadeira exploração. E aqueles que trocavam as moedas estrangeiras com os cambistas, quando terminava a Páscoa, teriam que, novamente, fazer o câmbio entre a moeda local e a estrangeira, porque o camarada ia voltar para o país dele, então ele tinha que voltar com a moeda estrangeira. E quando ele chegava de novo no cambista, para fazer a destroca do troco, daquilo que havia sobrado no final da Páscoa, ele era mais uma vez explorado. Brincadeira. Jesus Cristo viu tudo isso e ele não suportou e começou a fazer um chicote. Porque as pessoas vinham no templo para adorar a Deus com toda humildade, sinceridade e prontidão. Mas os espertalhões do templo abusavam da ingenuidade das pessoas e faziam daquilo um comércio nojento. Jesus viu que justamente aqueles que eram responsáveis pelo templo, em cuidar, em zelar pela casa do Senhor, eram justamente os mais corrompidos, porque não estavam ali no mesmo espírito que o povo. Qual era o espírito do povo? Adorar a Deus. Os funcionários do templo, os sacerdotes, os levitas, todos estavam ali para ganhar muito dinheiro na época da Páscoa. Para ganhar muito dinheiro, porque era só ter aquele feriado, era só ter aquela festa, que muitos e muitos sabiam, vamos fazer grandes negócios
multidões virão e lucraremos muito. E eles só pensavam no lucro. Jesus Cristo, observando tudo isso, foi fazendo um chicote com cordéis. E eu só acredito porque está escrito no Evangelho. Eu só acredito porque realmente os Evangelhos, todos eles relatam este fato. Jesus Cristo batendo nos comerciantes da fé, nos exploradores da fé. Jesus Cristo pondo para fora aqueles que abusam da religiosidade e da fé das pessoas. Expulsando os vendedores, derrubando as mesas dos cambistas. Olha o escândalo que ele estava fazendo. No pátio, isto é, no quintal do templo. Um verdadeiro escândalo. E batendo nas pessoas e dizendo, saiam daqui, saiam daqui. Irado, profundamente irado. Dá para você imaginar Jesus irado fazendo uma coisa dessa? Quando você vê que apesar de ser difícil imaginar Jesus agindo dessa maneira, mas acreditando porque está escrito nos Evangelhos, você começa a meditar que realmente essa questão do comércio na igreja é algo que deixa Jesus destemperado. É algo que deixa Jesus irado. Eu fico pensando também no amor de Jesus quando ele abre os braços e diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. E ele recebe a prostituta, ele recebe o ladrão, ele recebe o malfeitor, ele recebe o beberrão, ele recebe o viciado, ele recebe a pessoa que não presta. Mas com relação ao comerciante da fé, ele perde as estribeiras, acabou a paciência. Olha só, vamos ler comigo aqui, para registro, no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 13. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, como judeu ele foi. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos, olha só, lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derribou as mesas, e disse aos que vendiam pombos, tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de vendas. Jesus Cristo não tem tolerância com o comércio na sua casa. E apesar dele não admitir comércio na sua casa, os homens continuam fazendo isso até o dia de hoje. Nós criticamos alguém quando é idólatra, quando a pessoa fica ali se prostrando na frente de uma imagem. Está certo, temos que ensinar mesmo. Mas muitos dos que estão combatendo as práticas erradas de outras igrejas estão fazendo na casa do Senhor aquilo que Ele não permite que seja feito. Nos dias de hoje, a gente chega a ficar triste de ver que as igrejas estão se transformando em verdadeiros shoppings, em verdadeiros mercados, onde se vende de tudo. Se vende CD, se vende fita, se vende livro, se vende coxinha, se vende cachorro-quente, se vende refrigerante, se vende batatinha, se vende camiseta, se vende brincos, bijuterias, chaveiros, bonés, camisetas, ternos. E a gente vai vendo que estão fazendo negócios na casa do Senhor com uma única preocupação. Vai vir muita gente na igreja e a oportunidade de ganhar dinheiro, de vender muito. A cantina vai faturar, a livraria vai vender bastante. E há igrejas que estão indo além disso, imitando coisas que nós sabemos que são danosas até para a sociedade. Tem igrejas fazendo bingo, tem igrejas fazendo uma espécie de quermesse, uma prática idêntica à quermesse que a gente vê em outras igrejas, em outras religiões. Isso acontecendo de uma maneira
frequente, cada vez mais frequente. A pessoa entra na igreja e ela já vai direto para a lanchonete. O pastor está pregando e as pessoas batendo papo no balcão da lanchonete e comendo. E o pastor acha que é uma boa, porque assim a igreja arrecada mais dinheiro. Só que Jesus Cristo, ele fica irado com essas coisas. Esse é o problema, amados. Jesus Cristo não admite comércio na sua casa. E ele não permite que seja feito da casa do Pai uma casa de vendas. Olha só, ele é capaz de receber qualquer pecador, receber o pior pecador, vamos dizer assim, mas ele não recebe os comerciantes religiosos. Ele não admite. Quando Jesus teve essa atitude aqui descontrolada, destemperada, quebrando, derrubando, expulsando, batendo, chicoteando as pessoas e os animais, e chamando de ladrões, nos outros evangelhos, Jesus Cristo disse assim, olha só, a gravidade do que ele falou. Não façais da casa do meu pai casa de vendas, a minha casa será feita e chamada casa de oração, e não um covil de ladrões. Olha que ponto Jesus Cristo chega na ofensa, porque ele está profundamente indignado. E quando ele faz isso em plena Páscoa em Jerusalém, ele provoca um prejuízo imediato para todos aqueles que estavam ali para faturar, para ganhar dinheiro com a fé das pessoas. Então, chegam para Jesus aqueles que são responsáveis pelo templo de Jerusalém e perguntam para ele, versículo 18, que sinal nos mostras para fazeres isso? Em outras palavras, quem você pensa que é, seu carpinteiro? Para chegar aqui, no templo que nós somos os guardiães, quem você pensa que é para fazer isso? Que sinal nos mostra para fazeres isso? Com que autoridade fazes isso? Quem você pensa que é para fazer isso? Olha só. E Jesus Cristo dá esta resposta que vai ser ironizada pelos ouvintes. Jesus respondeu e disse-lhes, derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado este templo, e tu levantarás em 3 dias? Herodes o Grande ficou ampliando esse templo de Salomão, esse templo de Neemias que foi reconstruído. Herodes o Grande ficou 46 anos embelezando, reformando. Esse templo é monumental. E você consegue levantá-lo em 3 dias? E eles não compreenderam, nem os discípulos e ninguém que estava lá. Quando João escreveu o Evangelho, João escreveu talvez o Evangelho que leva o seu nome, bem depois dos outros 3 estarem prontos. E muito tempo depois dos fatos terem acontecido. E João aqui esclarece então a cada um de nós, agora com entendimento de quem olha para o passado e compreende as coisas de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, ele esclarece aqui o que Jesus estava dizendo. Acompanhe aqui comigo, o versículo 21. Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isso e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Os próprios discípulos vão demorar 3 anos e meio para compreender isso que Jesus está falando aqui. Derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Até os discípulos de Jesus ficaram admirados com aquele escândalo que ele aprontou no pátio do templo de Jerusalém, aquela surra que ele deu nos cambistas e nos comerciantes da fé, e os discípulos não compreenderam. Foram compreender apenas depois que ele ressuscitou dos mortos, 3 dias depois.
Aí eles creram na Escritura. Mas Jesus Cristo falou, a mensagem está clara, porém ninguém naquele momento entendeu. Agora o que eu quero te mostrar aqui, amado, amada, é a profundidade disso que Jesus Cristo disse. Derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Para a gente compreender a profundidade dessa declaração de Jesus Cristo, mesmo nós já sabendo que ele falou isso sobre o templo do seu corpo, que 3 dias depois de derrubado ele se colocaria de pé de novo. Mesmo a gente compreendendo isso, porque está escrito aqui, nós temos que buscar o sentido mais profundo do que Jesus estava dizendo. E para a gente compreender isso, nós temos que entender para que um templo foi construído e para que serve um templo. Por isso que nós vamos ter que voltar no tempo quando Deus mandou Moisés construir o primeiro santuário. Por isso eu quero que você vá comigo no livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 8. Olha o que Deus falou a Moisés. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Finalidade do santuário, finalidade do templo, é Deus habitar no meio do povo. Finalidade do santuário é o povo buscar a Deus, ter um encontro com Deus. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Qual é o objetivo de um santuário, de um templo? Um local onde o povo vai orar e suplicar a Deus, pedir bênçãos. Um lugar onde a pessoa comparece com a certeza de que Deus está presente. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Conforme tudo que eu te mostrar, disse Deus para Moisés. Para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Então Deus deu para Moisés um modelo de santuário, de tabernáculo, de templo. E Moisés vai seguir aquele modelo. Muito tempo depois, quando Salomão vai substituir o tabernáculo, que era de peles de animais, que era uma tenda móvel, e fazer um templo fixo em Jerusalém, esse templo fixo que Jesus mais tarde iria entrar, ele vai seguir o mesmo desenho do tabernáculo original. E como que era o templo? O templo de Jerusalém que Salomão construiu, que Neemias reconstruiu juntamente com Esdras, e que Herodes vai embelezar e ampliar durante 46 anos. A planta era a mesma do tabernáculo. Então o templo, ele era constituído de pátio, tinha um pátio. Nesse pátio ficava o altar do sacrifício dos animais e uma grande bacia de água que era usada para a purificação. Depois tinha a parte chamada o lugar santo, onde ficava do lado direito a mesa dos pães, do lado esquerdo ficava outra mesa com o candelabro de 7 lâmpadas, e de frente ficava outra mesa com o incenso. Nessas 3 mesas não podia faltar o pão sobre a mesa, não podia faltar a luz no candelabro, o tempo todo o incenso teria que estar sendo queimado ali no templo. Essa era a parte chamada o lugar santo. E ali tinha uma cortina, um véu. Um lugar fechado, um lugar secreto. E naquele último lugar fechado, aos olhos inclusive dos sacerdotes, dentro daquele lugar secreto, chamado o Santo dos Santos, ficava a Arca da Aliança. E dentro da arca, a palavra, representada nas tábuas da lei, um vaso contendo o maná, que foi o pão que Deus mandou do céu, e a vara de Arão que floresceu. Naquele templo, então, de Jerusalém, que seguia essa planta do tabernáculo que Deus tinha dado a Moisés, o modelo que Deus tinha dado a Moisés, esse conjunto de 3 coisas formava o templo. Então memorize isso. Primeiro o pátio. Depois o lugar santo. E terceiro, o Santo dos Santos. No pátio,
o pecador e o povo podiam entrar para trazer a oferenda, os animais que seriam sacrificados. Naquela parte do lugar santo, os sacerdotes entravam. Mas no lugar chamado o Santo dos Santos, só o sumo sacerdote entrava, e não todo dia, apenas uma vez por ano, porque era o Santo dos Santos. Compreendeu isso? Estas três coisas formavam o templo. Então, quando Jesus Cristo estava lá no templo de Jerusalém, a palavra templo ali está escrita no original com o grifo de hieron. Hieron, que quer dizer templo? Esse conjunto de três coisas. Mas quando Jesus Cristo disse, olha só, quero até que você anote aí na sua Bíblia, voltando para o Evangelho de João, no capítulo 2. Quando Jesus Cristo afirmou, derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. No manuscrito original, para a palavra templo que aparece aqui no versículo 19, ele não vai usar a palavra hieron, ele vai usar a palavra naos, que era justamente a denominação usada para o Santo dos Santos. Então, a profundidade do que Jesus Cristo disse é esta, e que ninguém compreendeu na hora e que você está compreendendo agora. Preste atenção. Os judeus disseram para Jesus, que sinal nos mostra para fazeres isso? Quem você pensa que é para fazer esse escarcéu e acabar com o nosso negócio? Quem você pensa que é? Para fazer isso no templo, olha só, para fazer isso no hieron, no templo, olha só. Jesus Cristo respondeu dizendo, derribai este naos. Ele não está dizendo derrubai este hieron. Ele está dizendo derrubai este naos. Isto é, derrubai o Santo dos Santos. E em 3 dias eu levantarei, aleluia. Como que alguém pode derrubar o Santo de Deus? O Santo dos Santos. Jesus Cristo vai mostrar que Ele é o Santo dos Santos ao ressuscitar e comprovar a sua divindade. O que quer dizer o seguinte, derrubar Jesus foi possível, porque Ele foi derrubado. Derribai este naos, derrubai o Santo dos Santos. Ele foi derrubado. O corpo dele tombou quando saiu daquela cruz, quando tiraram daquela cruz, o corpo dele tombou sem vida, derrubado sem vida. O corpo de Jesus pode ser derrubado, mas atenção, o corpo de Jesus não pode ser destruído. É por isso que ele disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A igreja de Jesus Cristo não é a parede, não é o teto, não é o piso, não é a poltrona, mas a igreja verdadeira é o corpo do nosso Senhor e Salvador, o Santo de Deus, que foi derrubado, mas não aniquilado, que foi morto, mas reviveu, que no 3º dia ressuscitou dos mortos. E é interessante, igreja, que quando ele fez essa primeira purificação no início do seu ministério, o problema não foi resolvido. Como até hoje não foi. Essa que é a verdade. Na última semana de vida, 3 anos e meio depois deste fato ter acontecido, Jesus está de volta em Jerusalém, mais uma vez na época da Páscoa. E no Evangelho de Lucas, capítulo 19, no versículo 45, a gente tem a impressão que está vendo um videotape. A gente tem a impressão que está vendo um filme repetido. Olha só, o mesmo fato se repetindo. Lucas 19, 45, está escrito assim, e entrando no templo de Jerusalém, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam.
quero que você repare que Jesus Cristo amplia a sua indignação não apenas com os vendedores que utilizam o templo para fazer comércio. A indignação do Senhor Jesus alcança agora os compradores. Porque é lógico, se tem vendedor é porque tem comprador. Você concorda que se não tiver comprador, o vendedor desiste? Se chega um traficante para mim e diz assim: João Ribe, olha, eu tenho essa cocaína para vender. E eu digo: e daí? Não me interessa. Mas eu te vendo baratinho. Mas eu não quero comprar. Ainda que ele fique insistindo comigo: compre essa cocaína, eu faço barato para você. Se eu não compro, e se isso não me interessa, e se isso não faz parte da minha vida, ele vai continuar insistindo comigo? Ele vai falar: não, vou procurar alguém que compre. A cocaína é uma coisa ruim, mas tem gente que acha ótima e quer comprar. Se ele vier me oferecer uma pedra de crack e falar: olha, essa pedra de crack por aí é vendida R$10, mas eu te vendo por R$1. Eu digo: não quero. Mas eu estou querendo que você compre. Não, eu não quero. O que o traficante vai fazer? Puxa, não adianta eu insistir com esse camarada, ele não compra. Vou procurar alguém que compre. E ele vai achar alguém que compre essa droga, que é uma verdadeira porcaria, mas ele vai achar gente que não vê problema nenhum e até acha ótimo. O comércio na igreja é uma droga. O comércio na igreja é uma porcaria, está compreendendo isso? Só que tem gente que não acha. Só que tem gente que não vê nenhum problema. Só que tem gente que está disposta a consumir e a comprar na igreja, porque não vê problema nenhum, acha até ótimo. Que bom, comprei um livro tão bom, comprei um CD tão bom. Tem gente que acha ótimo, mas é uma droga, é uma porcaria, é um lixo. É uma coisa proibida, é um crime. É uma coisa inaceitável. Mas tem gente disposta a comprar. E é por isso que tem gente vendendo. Jesus Cristo, então, atinge o problema naquilo que deve ser realmente combatido. Repetindo o versículo 45. E entrando no templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam. Misericórdia. Se você tiver coragem de comprar uma caneta na igreja, um chaveiro, um boné, uma camiseta, um livro, misericórdia, tenho pena de você. Você não tem temor de Deus. Você não respeita o dono da casa. Você não tem qualquer consideração pelo Senhor Jesus. Você faz parte do outro lado do pecado. Está compreendendo isso? Quando é que os cristãos vão resolver obedecer a Cristo? Porque tem igrejas que você entra e dá vergonha. E eu sei que falando dessa maneira, muitos ficam até rangendo o dente. Tem gente que gostaria de calar a minha boca. Mas pode calar a minha boca. Qual é o problema de calar a minha boca? É tão fácil calar a minha boca. Eu quero ver é arrancar as páginas da Bíblia. Eu quero ver é esconder o que está escrito aqui. Como que alguém pode esconder a verdade? Amados, eu não estou dizendo nada de mim mesmo. O que eu estou anunciando e pregando, Jesus Cristo já fez com indignação. Por mais que eu faça aqui e queira ficar irado com esse problema, a minha ira não é a 10ª parte da ira de Jesus Cristo. Por isso, não aceite o comércio na igreja, não compre nada em qualquer igreja, porque a casa de Deus não é casa de venda, mas é casa de oração. É onde você encontra o Deus Todo-Poderoso, é onde Ele abençoa a tua vida, é onde você é curado, libertado, transformado e salvo. Se alguma vez você comprou alguma coisa numa igreja, você tem que orar a Deus pedindo perdão, como se tivesse cometido um pecado intolerável. Muito intolerável. Olha só. Se o ser humano, o frequentador da igreja, se o fiel que vem na igreja, que frequenta os cultos, cair em adultério, ele pecou. Um pecado que todas as igrejas consideram mortais.
e que cobram arrependimento do pecador. O pecador que cometeu esse adultério, se ele vier arrependido, ou se ela vier arrependida e pedir perdão a Jesus Cristo, Ele perdoa. E se demorar para o adúltero ou adúltera pedir perdão ou cair no arrependimento, ela vai poder continuar frequentando a casa de Deus, vai poder continuar assistindo o culto, vai poder continuar ouvindo a pregação, a palavra, e em nenhum momento Jesus vai expulsar esse pecador ou esta pecadora. Se alguém na igreja praticar um furto, um roubo, ou dar um falso testemunho, pecado que exige arrependimento, se esta pessoa demorar para se arrepender, ela nunca será proibida de frequentar a igreja. Aliás, Deus vai querer que essa pessoa continue vindo e frequentando até que se arrependa um dia. Ela nunca será expulsa da igreja. Mas Deus, se ver o comerciante, Jesus, se ver a comerciante, usando a fé das pessoas que buscam a Deus com sinceridade, com boa vontade, com desejo verdadeiro de serem abençoados por Deus. Se Deus ver alguém da igreja, seja o pastor, o co-pastor, o diácono, a diaconisa, o membro, ou seja lá quem for, usando a fé daquela pessoa para ganhar dinheiro, vindo para a igreja só pensando em vender, essa pessoa não será tolerada na casa do Senhor. Então qual pecado é mais grave, igreja? As igrejas costumam punir com muita severidade um membro, uma pessoa da membresia que pratica um adultério, que dá um falso testemunho, que faz fofoca, que pratica qualquer pecado. Descobriram, querem excluir. Mas não vem problema nenhum em fazerem da casa do Senhor um covil de ladrões. Qual pecado é mais grave? A quem Jesus recebe e a quem Jesus expulsa? Os que vendem e os que compram. Ele recebe o pecador, ele recebe a pecadora, por piores que sejam. Ponha isso na tua cabeça. Mas o vendedor e a compradora, olha só, e entrando no templo, começou. Quer dizer que ainda não terminou, não é? Só começou. Começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam. Amados, Jesus começou a expulsar. Ele não terminou ainda não. Ele vai expulsar para valer. Mas agora Jesus Cristo não vai vir com um chicote feito de cordinhas. Ele vai voltar sim, para terminar o que começou a fazer. E vai ser com muita severidade. Eu quero que você veja comigo o livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 11, para ver agora o que ele vai usar no lugar do chicote. O que ele vai usar na mão no lugar do chicote. Apocalipse 19, 11 está escrito assim: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. Atenção, não é com chicote de cordinhas que ele está vindo, ele está vindo com vara de ferro. Atenção, e as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito esse nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele vai voltar como rei, como senhor, para ser obedecido, para governar, para reinar e acabar com a bagunça.
Quando Jesus começou a expulsar os que vendiam, os que compravam, eu tenho certeza que depois dessa palavra nunca mais você vai comprar nada na tua vida dentro de uma igreja, seja ela qual for. Quando ele começou a expulsar os que vendiam e os que compravam, vamos continuar a leitura, voltando para Lucas 19, versículo 46. Olha o que ele disse. A minha casa é casa de oração, mas vós fizestes dela covil de salteadores. Olha só, capítulo 20, naquela ocasião, e aconteceu num daqueles dias, que estando ele ensinando o povo no templo, e anunciando o evangelho, sobrevieram os principais dos sacerdotes e os escribas com os anciãos, e falaram-lhe dizendo, dize-nos, com que autoridade fazes essas coisas? Ou quem é que te deu essa autoridade, hein? E respondendo ele, disse-lhes, também eu vos farei uma pergunta. Dizei-me, pois, o batismo de João era do céu ou dos homens? E eles arrazoavam entre si, dizendo, se dissermos do céu, ele nos dirá, então, por que não crestes? E se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, pois tem por certo que João era profeta. E responderam que não sabiam de onde era. E Jesus lhes disse, tampouco vos direi com que autoridade faço isso. Tampouco vos direi com que autoridade faço isso. Repare uma coisa. Na repetição da cena, Jesus Cristo vai falar do batismo. Olha só. Porque já está próxima a sua morte. O milagre que ele falou, derribai este templo em 3 dias o levantarei, derribai o santo dos santos e em 3 dias o levantarei, está prestes a acontecer. Jesus Cristo, depois que ele ressuscitar, ele vai dar uma ordem. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. É por isso que agora ele fala do batismo de João. Um batismo que eles não tinham recebido nem aceitado. Um batismo que eles não tinham concordado. Mas o batismo, você aceite ou não, concorde ou não, o batismo nas águas tem que ser enfrentado por aqueles que creem em Jesus Cristo. E por que Jesus Cristo está falando do batismo nas águas? Porque o batismo nas águas significa morte e ressurreição com Cristo. Derrubai este santo dos santos e em 3 dias o levantarei. O batismo nas águas é morte e ressurreição com Cristo. Jesus Cristo está associando as coisas. Veja a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 3. São coisas que você tem que fazer. Primeiro, não pode ter comércio na igreja. Quem é servo de Deus não pode compactuar com o comércio. E quem se converteu tem que se batizar nas águas. Romanos 6,3 diz assim, ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Igreja, são coisas que o fiel tem que fazer na casa de Deus. Primeiro, temor. Compreender que a finalidade do templo é para adoração, é para buscar a Deus, é casa de oração, exclusivamente um santuário. Compreender que Jesus Cristo é o templo de Deus, o templo verdadeiro, o santo dos santos. Quando você vai na igreja, quando você vai no templo, você está indo com a finalidade de encontrar Deus. Quando Jesus Cristo mostra que Ele é o templo, também começa a ficar claro que aquelas pessoas, ou aqueles que querem encontrar a Deus, têm que buscar o verdadeiro templo, isto é, Jesus Cristo. Por isso que ele disse no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aqueles que querem ir ao templo para encontrar a Deus, fica bem claro agora que você não pode ir em qualquer templo. Você não pode ir num templo budista. Você não pode ir num templo maometano. Você não pode ir num templo da Seixonoye. Você não pode ir num templo de qualquer outra religião. Você tem que ir num templo onde Jesus Cristo é anunciado como o único caminho, como o único Salvador e como o único meio de você encontrar a Deus. Porque se eu vou no templo, eu quero encontrar Deus. Se eu vou no templo, eu quero buscar a Deus. E é impossível você encontrar Deus e buscar a Deus se não for através de Jesus Cristo, o seu Filho amado, o Santo dos Santos. São coisas que você tem que fazer. Primeiro, preste atenção. Eu quero buscar a Deus. Eu quero encontrar Deus. Eu quero orar a Deus. Eu quero ter um contato com Deus. Então já fica claro que não é qualquer templo, não é qualquer lugar. É o templo que Deus escolheu. E o templo que Deus escolheu é Jesus Cristo. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Primeiro. Quando você vem a Jesus Cristo, você tem que fazer aquilo que Ele quer que você faça. Você tem que agradá-lo. Em tudo. Em tudo. Inclusive na questão que mais o deixa indignado. A ponto de repetir o gesto em 2 ocasiões. Não aceitar, não compactuar, não comprar nada dentro da igreja. Nada, nem no quintal, nem no pátio da igreja, nem no porão da igreja, nem no subsolo da igreja, nem no andar de cima da igreja, em lugar nenhum. Obedecer, sabendo que isso é sério. Nada tira Jesus do seu controle. Jesus não é uma pessoa desequilibrada. Mas não adianta, isso já está claro e definido. Ele não aceita quem vende e quem compra dentro da igreja. E quando ele fez a segunda purificação, ele associou com o batismo de João. Quer dizer que a pessoa tem que passar agora pelo batismo nas águas. Se a pessoa não der esses passos, e se a pessoa não fizer essas coisas, a pessoa não será salva. Depois, o que a pessoa vai ter que continuar fazendo? Participar da Santa Ceia do Senhor. Comer o seu corpo e beber o seu sangue. Como Páscoa. Porque na Páscoa dos judeus, quando eles ainda eram escravos no Egito, Deus deu a ordem que eles sacrificassem o cordeiro puro, sem mancha, sem defeito, pegassem o sangue e passassem no batente das portas de cada casa. E quando o anjo da morte passasse pelo Egito à meia-noite, a casa que estivesse marcada pelo sangue do cordeiro não seria visitada pela morte nem pela destruição. Quando os judeus fizeram isso, o anjo da morte passou direto. Por isso que a palavra Pessá, Páscoa, quer dizer passar por cima, pular. Então, a Páscoa teve um começo com aquele sacrifício do cordeiro e o sangue espargido no batente da porta. Depois, nos próximos anos, a Páscoa era simplesmente relembrada, comemorada. O sacrifício de Jesus Cristo, o seu corpo, o seu templo sendo derrubado, foi uma vez só. Uma só vez. Aquele sacrifício é o que tem poder, é o que salva, é o sangue do cordeiro. O cordeiro sem mancha, sem defeito, o cordeiro puro, inocente, o cordeiro santo de Deus. Que foi morto em lugar do pecador. E depois que a pessoa recebe o sangue do cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, depois que a pessoa recebe Jesus Cristo como Salvador, depois que a pessoa passa pelo batismo de João, pelo batismo nas águas, aí depois ela tem que participar da carne e do sangue de Cristo, como uma celebração, como um ato de memória. Jesus Cristo disse, fazei isto em memória de mim. E o apóstolo Paulo escreveu, fazei isto até que eu venha. São coisas que precisam ser feitas. E entre essas coisas que o cristão, a cristã vai fazer, tem que ficar vigilante. Não posso comprar esse negócio de jeito nenhum. Compra, é para ajudar a igreja. Eu ajudo a igreja e vou para o inferno? Eu ajudo a igreja e sou expulso da casa do Senhor? Me desculpe. A igreja que não está me ajudando. Como é que eu vou ajudar uma igreja que não me ajuda?
Não é verdade? A primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 18, nos fala de uma negociação espiritual que foi feita tendo como mercadoria as nossas vidas. Aqui está escrito assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. A pessoa é comprada pelo sangue de Jesus. É o único negócio que pode ser feito na casa do Senhor. É a única negociação possível na casa do Senhor. E nesse momento, nós vamos entrar em negociação com a tua alma agora. Porque na parábola dos talentos, quando o Senhor Jesus contou que o dono distribuiu os talentos para os seus servos, ele disse: negociai até que eu venha. É a única coisa que eu, servo do Senhor, e qualquer outro servo do Senhor, pode negociar na casa do Senhor. Negociar almas. Negociai até que eu venha, disse Jesus. E nós vamos começar a negociar a tua alma agora, porque o preço já foi pago. Eu quero saber se o preço para você é suficiente, ou se você acha que o sangue de Jesus é pouco. Porque se você achar que o sangue de Jesus não é suficiente, então você não será resgatado nem resgatada. Nós vamos negociar agora a tua alma. Um alto preço foi pago. Um preço que ninguém queria pagar por você, mas Ele pagou. Por isso que Ele quer que você analise esta oferta que Ele fez e responda se o preço está bom ou não. Se a tua vida vale a vida de Jesus. E eu fico pensando, como que a minha vida, eu, João Ribe, que no passado fui um imprestável, um homem sem valor, uma pessoa que ninguém dava nada, como que Jesus Cristo pode ter me avaliado por preço tão alto? Então, eu digo: Senhor, o preço que foi pago pela minha alma foi alto demais. É lógico que eu sou teu. Eu entrego a minha vida ao Senhor. E por saber que Ele pagou um preço tão alto, que não foi com prata nem com ouro, e sim com seu sangue, então, pelo preço que Ele pagou por mim, eu quero servi-lo. Sou sua propriedade. Jesus Cristo, para mim, não vai precisar voltar com um nome escrito na coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque para mim, desde o dia que eu o recebi, Ele é o meu Rei, o meu Senhor, o meu Salvador. Desde então eu tenho procurado servi-lo. Ele já é meu Rei e Senhor. Eu sou governado por Cristo e sou servo do Senhor. Você vai ter que decidir agora se esse preço que Ele pagou pela sua vida está bom ou se não está. Se você levantar a tua mão para dizer: eu quero receber Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eu quero receber o Santo dos Santos como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Aí você vai levantar a tua mão e vai dizer: eu aceito, sim, o preço que Ele pagou por mim foi alto demais. A minha vida agora é de Jesus. Eu me rendo, eu me entrego, eu aceito o preço que Ele pagou por mim. Muito bem, então você vai levantar a mão. Mas se você não levantar a tua mão, é porque você acha que o sacrifício de Jesus não foi tão grande assim. Se você falar: mas eu continuo com o meu santinho, com a minha santinha, com o meu padroeirinho, com a minha padroeirinha, eu continuo com a minha religião, é porque você está achando que o preço que Jesus pagou não foi suficiente. Se você precisa de um mediador sem ser Jesus, ou de uma medianeira, é porque você está achando que o preço que Jesus pagou por você foi pouco. Por isso que você tem outras medianeiras e medianeiros.
Mas se nesse momento você ouvindo esta palavra, você está crendo que Ele é o Santo dos Santos, nunca houve nem jamais haverá ninguém como Ele, e que o Santo dos Santos, o Santíssimo, morreu na cruz como cordeiro para pagar o preço pela tua alma. E se esse preço está bom, você levante a tua mão e receba Jesus Cristo como teu Salvador. Quantas pessoas aqui, sabendo que o preço que Jesus pagou foi muito alto, quantas pessoas aqui querem receber Jesus Cristo, o Filho de Deus, como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Levante a sua mão direita bem alto. Todos que querem. Oh glória! Que maravilha! Oh bênção! Todos que ergueram as mãos, venham aqui para frente, porque você foi comprado, comprada, lavado, lavada, remido, remida pelo sangue de Jesus. Isso, saia do teu lugar, vem aqui para frente agora. Oh glória, chega aqui, chega aqui, chega aqui. Aleluia. Oh glória, vamos aplaudir o Senhor Jesus. Olha quantas vidas, igreja, vamos louvar a Deus. Aleluia, glória a Deus. Que bênção. Como eu estou feliz por você, sabia? Aleluia. Oh, Rishurimishia, Turicandilia. Oh, glória. Eu estou muito feliz por você. Muito. Estou emocionado. Estou emocionado por você. Estou muito feliz. Muito. Mas mais do que eu estão os anjos de Deus, que nesse momento estão cantando e dançando, fazendo festa no céu por tua causa. Que coisa linda. Você que está afastado, afastada, deixa eu falar isso. Você que está desviado, desviada, preste atenção. Não existe vida fora de Jesus Cristo. Pessoas têm testificado isso. Todos os que saem fora da vida que é Jesus, todos que saem do templo, preste atenção, todos que saem do Santo dos Santos e deixam de ter comunhão com Ele, perdem a vida abundante, a vida verdadeira, perdem a salvação. Se o nome está escrito no livro da vida, ele é arriscado. E vai lá no livro das obras e escrevem, desviou-se. E a pessoa diz, não, que é isso, continua acreditando em Jesus. Mas não basta acreditar, tem que obedecer. Porque os demônios também acreditam em Jesus, mas não obedecem. Não basta a pessoa dizer, não, eu não estou indo na igreja, mas eu continuo tendo fé em Cristo. O diabo também tem muita fé em Cristo. E como, viu? Quando eu digo para um demônio, sai em nome de Jesus, tem que ver a fé que o demônio tem. Ele sai correndo na hora. O diabo tem muita fé, ele fala, deixa eu cair fora que a coisa ficou feia. O diabo tem muita fé. Se ele não tivesse fé em Jesus, ele falava, não saio não, vou ficar aqui. Às vezes até fala que não vai sair, né? Para sair correndo logo em seguida. Você que está afastado, afastada, desviado, desviada, Jesus Cristo te ama. Te ama muito. Ele não abriu mão de você, não. Tanto é que hoje Ele te trouxe aqui para ouvir esta palavra e ouvir este convite, para você se consertar com Ele, com o Santo dos Santos, com o único que pode te santificar, perdoar os teus pecados, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por qual motivo você voltaria hoje para a tua casa, levando de volta todos os seus pecados, hein? Por qual motivo você voltaria para a tua casa, levando de volta todo o teu sofrimento, todas as tuas dores e doenças? Por qual motivo? Não há motivo para você continuar assim. Se você vier aqui para frente, eu te garanto, pelo sangue de Cristo,
que você vai voltar para a tua casa sem nenhum pecado. Você vai voltar para a tua casa outra pessoa. Então não fique no teu lugar, porque é o Espírito de Deus que está dizendo: vem, vem, saia do teu lugar. Oh glória, vem, aleluia, vem. É o convite mais doce que você já ouviu. Vem porque eu te amo. Vem porque eu quero te restaurar. Vem porque eu quero te renovar. Oh glória! Isso, venha, 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 venha! Oh glória! Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Oh glória, vem, isso! Aleluia! Pastor João Ribe, posso falar uma coisa? Fala. Sabe o que é, pastor? Eu estou com a minha consciência até doendo, porque eu já comprei tanta coisa em igrejas, só que nunca me falaram que era tão grave assim. Eu vi eles vendendo e achei que não tinha problema nenhum, e acabei pecando. Eu gostaria de pedir perdão a Deus. Gostaria realmente que Ele limpasse a minha consciência. E eu prometo que a partir de hoje nunca mais comprarei nada em igreja nenhuma, nem no quintal da igreja, nem no porão da igreja, nada. Você quer ficar com a tua consciência em paz? Você quer ter esse perdão declarado na tua vida? Você quer levar esta bênção no teu coração e voltar em paz para a tua casa hoje? Então não fique no teu lugar não. Vem aqui para frente em nome de Jesus. Pastor, eu comprei um sanduíche na igreja. Vem aqui para frente pedir perdão. Oh glória, vamos aplaudir o Senhor Jesus. O Brasil tem que ser restaurado, a igreja tem que ser restaurada, o povo tem que voltar a sentir temor na casa de Deus. Oh glória! Vamos dobrar os nossos joelhos aqui na frente. Você que está ouvindo essa mensagem pela rádio, se ajoelhe ao lado do rádio, se você quer receber Jesus como Salvador, ou se você está desviado ou desviado, ou se você quer pedir perdão, se ajoelhe ao lado do rádio, como nós estamos fazendo aqui na igreja, estamos de joelhos agora. Se você está dirigindo e ouviu esta mensagem, e você quer pedir perdão, se consertar, não precisa parar de dirigir não, coloque a mão direita sobre o teu coração. Cada pessoa que está ajoelhada aqui na igreja, ajoelhada em casa ou dirigindo, coloque a mão direita sobre o coração assim, coloque. Ore assim comigo, meu Deus e meu Pai. Meu Deus Todo-Poderoso, meu Pai bendito, meu Deus amado, perdoa agora todos os meus pecados, todas as minhas iniquidades, e até aquilo que eu fiz sem saber que era tão grave. Não me expulse jamais da tua presença, mas me perdoe, Senhor, pelo sangue de Jesus, porque Ele disse que todo pecado será perdoado, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. E eu, Senhor, pequei, mas não blasfemei. Eis-me aqui com temor, te pedindo perdão. Me purifique agora com o sangue de Jesus. E eu declaro, meu Deus, que a partir de hoje nunca mais comprarei qualquer coisa na tua casa. Meu Deus querido, meu Deus amado, eu declaro que o teu Filho Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E eu creio que assim como o corpo dele foi derrubado
mas no terceiro dia foi ressuscitado. Assim também, ainda que o meu corpo caia no pó da terra, eu levantarei pelo mesmo poder que levantou o Senhor Jesus, o meu Salvador. Pai querido, confirme agora o meu nome no livro da vida. Apaga, Senhor, as minhas transgressões, dá paz à minha consciência e ao meu coração, e confirme dentro de mim a alegria da tua salvação. Pai bendito, obrigado por tudo, em nome de Jesus, o meu único Salvador, para sempre. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor Zua Ribi Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.